O propósito de tudo isso, a profecia de Mateus 24 não é um mapa do futuro para satisfazer nossa curiosidade. É um chamado à ação no presente para 3 pilares centrais. Primeiro, discernimento. Não se deixe enganar por falsos cristos ou profetas. A verdadeira vinda será global e inconfundível como um relâmpago. Responsabilidade. Como servo fiel da parábola, o importante não é saber a hora, mas ser encontrado trabalhando fielmente quando o Senhor retornar. E soberania, Deus está no controle da história. Tanto a queda de Jerusalém quanto o fim dos tempos servem para vindicar a justiça de Deus e a glória do seu Filho. E aqui nos capítulos mais adiante, aqui no 45, vai falar sobre esse sermão que continua da parábola dos 2 servos. E no capítulo 25 fala sobre a parábola que muitos conhecem, que é a parábola das 10 virgens. Então, a partir do momento em que Jesus traz esse julgamento, falando que vai acontecer com Jerusalém, ele vira o contexto e começa a falar sobre a sua vinda e essa preparação que é muito importante para cada uma das pessoas que iriam acreditar nele no futuro. Então, isso mostra para a gente sobre esse processo muito importante que a gente deve ter, conforme mostra aqui sobre esses 2 servos. Conforme mostra no início, o servo fiel e prudente e o servo mau. O que seria o servo prudente, fiel? É o servo que ele tem a responsabilidade de cuidar de outras pessoas. Já o servo mau é aquele que trabalha apenas quando alguém está olhando, apenas quando alguém manda ele fazer alguma coisa. Então funciona mais como uma prudência. A parábola final, o servo fiel e o servo mau. Jesus conclui o ensino não com mais sinais, mas com uma história sobre 2 tipos de servos. A diferença entre eles não era o conhecimento da data do retorno do seu senhor, mas sua conduta durante a sua ausência. O servo fiel teve atitude boa. Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar fazendo isso. Ou seja, ele vai ser recompensado por aquilo que ele está fazendo. Já o servo mau, a atitude dele, o meu senhor tarde virá. Usa a demora como desculpa para a negligência e o abuso. Então ele terá como juízo. Se a gente para pensar, é que entra muitos outros problemas que muitas pessoas acabam acarretando. Se a gente começa a acreditar na questão de Jesus voltar após a grande tribulação, a gente vai entender que quando começar a tribulação, a gente tem 7 anos para se preparar para aí sim realmente ir com Jesus. Então, teoricamente, se, de acordo com o que muitos falam, se existisse a pré-tribulação ou até mesmo a mesotribulação, a gente iria entender que a gente pode bagunçar, pode fazer o que quiser em um determinado tempo, que depois daquele tempo Jesus iria voltar. A gente ia saber a dia e a hora que ele ia voltar. Já o pré-tribulacionista é a pessoa que não sabe quando ele vai voltar. Então, é isso que se encaixa a lógica, talvez seja a lógica que mais se encaixa naquilo que a gente vive. Conforme o servo fiel, ele não sabia quando o seu senhor ia voltar, mas mesmo assim, ele se manteve prudente. Ele estava ausente, o senhor daquele servo fiel estava ausente, mas mesmo assim, ele continuou trabalhando fiel, continuou fazendo tudo o que ele precisava fazer, continuou se esforçando. Já o outro servo mau, ele foi completamente diferente. Ao invés dele se esforçar na obra, ao invés dele se esforçar para aquilo que ele falou para o seu senhor que ia fazer, ele decidiu negligenciar, decidiu parar, decidiu talvez até mesmo descansar e não se importar com mais nada. Assim é uma representação da pessoa que faz para Deus e a pessoa que não faz para Deus. E ali então a lógica é o que? A fidelidade diária e a única preparação adequada para um futuro incerto. Mais do que um mapa do futuro, um manual para o presente. A mensagem central não é um mapa cronológico para matarmos a nossa curiosidade, mas um chamado à vigilância e fidelidade. Resolver o enigma de Mateus 24 revela seu verdadeiro propósito. Não é sobre quando Jesus volta, mas sobre como ele nos encontrará quando ele voltar. A questão muda de o que vai acontecer para como devo viver. A pergunta final, que tipo de servo eu sou? Jesus conclui seu sermão com uma parábola dos 2 servos, para ilustrar o que significa vigilância e fidelidade na prática. O servo fiel e prudente, encontrado a trabalhar, a cuidar responsavelmente do que lhe foi confiado,
representa a fidelidade ativa. Já o servo mau usa a demora do seu senhor como desculpa para a negligência, e o abuso representa a infidelidade passiva. A vigilância não é olhar para os céus, mas gerir bem a nossa vida na terra. Como podemos então ser o servo fiel e prudente no dia de hoje? Então, essa passagem fala como exemplo também para aqueles discípulos, mas fala muito mais sobre nós nos dias de hoje, principalmente nós como servos de Deus. Como nós temos agido como servos, como nós temos agido diante da presença dele. Temos sido os servos fiéis que estamos nos esforçando, ou temos sido os servos maus que estamos negligenciando e esperando até que esse dia volte. Então a gente tem que ter essa vigilância, essa fidelidade constantemente. E ali construindo a catedral interior. Aplicar vigilância e a fidelidade é como construir uma catedral. Precisamos tanto da planta arquitetônica como das ferramentas certas. E ali a planta arquitetônica, o potencial biológico e social que todos temos, é o mapa das fases da vida, o que e quando do nosso crescimento. E as ferramentas dos mestres de obras, o esforço consciente e intencional para transformar esse potencial em realidade. É o motor, o como do nosso crescimento. Então, sabendo que nós temos essa responsabilidade, sabendo que nós temos essa convicção que nós somos os servos fiéis, então a gente tem essa responsabilidade de construir dentro de nós essa catedral. Cada um de nós ali representa a catedral como um potencial. Todos nós temos um potencial. Esse potencial pode vir algum dia virar alguma coisa específica, mas apenas é um potencial ainda. Cabe cada um de nós desenvolver dia após dia esse potencial para que a gente venha então fazer essa obra de Deus e aquilo que Deus espera em nossas vidas. Conforme já ouvi um tempo atrás uma frase que dizia de um filósofo que falava que potencial não é ato, é apenas um potencial. Então é algo que ainda pode vir a acontecer, não é algo que é ainda. Então nós somos hoje servos de Deus, servos fiéis, mas podemos ser ainda melhores se nós começarmos a desenvolver aquilo que já temos como precioso dentro de cada um de nós. E ali fala, o mapa, entendendo a sua fase da vida. O desenvolvimento humano fornece um contexto antes de agir. Entenda onde você está. E ali são as etapas da vida, conforme mostra a infância, a adolescência, que ali existe aquele confronto, a identidade de quem eu sou com a confusão de quem eu sou. A fase adulto, jovem, que é aquela fase ou ela tem uma intimidade ou tem um isolamento. E a meia-idade, que é a generatividade ou a estagnação. A meia-idade representa, então, essa generatividade. Será que o que eu tenho, aquilo que eu acumulei ao longo dos anos, eu vou passar para a minha próxima geração ou vou continuar estagnado onde eu estou pelo resto da minha vida? Então, aqui existe a diferença. A gente tem as duas opções em que aquilo a gente vai escolher. E ele fala, você está a agir a partir da sua identidade. Quem você realmente é. Ou da confusão, o que os outros esperam de si. Está numa fase de generatividade, deixar um legado, ou da estagnação. E ali fala sobre essas necessidades do ser humano. Não tente focar no propósito da vida, topo da pirâmide. Se a sua base, segurança, saúde está fragilizada, estabilize a base antes de construir um ápice. Então, antes da gente começar a construir essa presença que a gente quer ter diante de Deus, precisa começar a construir essa base. Todos nós sabemos sobre essa construção de uma casa, como ela é feita, e que existe necessariamente a importância da base da casa antes de começar a construir realmente a casa. Nas nossas vidas é assim também, ao longo dos anos a gente vai melhorando, vai se esforçando e vai se transformando em pessoas melhores, até que chega um ponto que a gente começa a alcançar aquilo que Deus espera nas nossas vidas. Então, com as ferramentas certas, a gente já consegue alcançar o nosso potencial e assim ser usado por Deus. O verdadeiro chamado à vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o Senhor, o vosso Senhor. A mensagem final de Mateus 24 não é sobre decifrar os códigos ou prever o futuro. É um chamado para viver de uma maneira que honre a Cristo, seja Ele voltando hoje ou daqui 1000 anos.
Vigiar não é olhar para o céu, mas servir fielmente na terra. Então esse é o grande propósito que cada um de nós temos nessa terra. Conforme falei, pode acontecer daqui a pouco ou daqui a alguns milhares de anos. A gente não sabe necessariamente, mas o que a gente sabe é que ele vai voltar. Então cabe a cada um de nós continuar essa caminhada de evolução, de transformação e cada dia permanecer mais como esse servo fiel, plantando, cada dia mais se esforçando e cada dia mais estando na presença de Deus, fazendo aquilo que agrada o coração dele.